Aconteceu um acidente na UEM e o marido de uma servidora, que era muito amiga nossa, do pessoal do movimento estudantil ali, se machucou muito e foi feita uma campanha de doação de sangue em favor desse homem. E eu mesmo juntei a meninada do movimento estudantil e nós fomos no Hemocentro doar sangue, todo mundo. Aí todos os meus amigos, depois que doaram sangue, receberam a cartinha do Hemocentro de doador. E eu não. Eu recebi uma ligação do Hemocentro me chamando para conversar. Quem que gosta de um negócio desse? Me fale. Você vai doar sangue, o Hemocentro fala que... E eles ainda tentam usar de uma psicologia. Eu não sei se eles acreditam nisso. Né? Não, a gente quer conversar com você. Eu falei, por quê? Quer conversar comigo? Não me conhece. Entendeu? Se o Hemocentro te ligar querendo falar com você, a notícia não é boa. Sinto muito te dizer. Né? Me chamou lá e falaram o seguinte, olha, nós fizemos exame no teu sangue e foi constatado que você tem doença de Chagas. Doença de Chagas. Então, nós vamos refazer os exames, porque provavelmente você foi picado aí pelo barbeiro, tem o Trypanosoma cruzi, não sei o que e tal, tal. Nós vamos refazer os exames. Refizeram os exames e foi comprovado que eu tinha doença de Chagas. Estava com mais ou menos uns 20 anos de idade, já. E nisso me mandaram, então, para um núcleo de pesquisa de Chagas da Universidade Estadual de Maringá. Comecei a fazer um monte de exame e me mandaram para o cardiologista. E foi que eu fiz o exame do coração pela primeira vez. E a hora que eu fiz o exame do coração, o cardiologista chegou e me falou o seguinte, olha, você tem uma patologia aqui diferente, que não é comum nas Chagas, mas que você tem, que você até pode ter nascido com isso e isso tem aumentado com você. Que é um bloqueio de ramo esquerdo, o teu coração só está batendo 47% do que ele deveria bater do lado direito, na verdade, não é do esquerdo, não, do lado direito. Não está bombeando sangue no teu coração, do lado, só passa 47% do que deveria passar. Se a Chagas causar algo que ela pode fazer, eventualmente, que é fazer o coração inchar, teu coração fale, teu coração não pode parar. Então você vai ter que colocar marca-passo e tomar um cuidado muito grande com o teu coração. Gente, para quem tinha tido a vida igual eu tive, ouvi do médico com 20 e poucos anos, que além de tudo agora eu tinha uma doença incurável, que meu coração não batia normalmente, não bombeava sangue, que podia ter falência a qualquer momento por conta disso, que eu ia ter que colocar marca-passo antes dos 30 anos de idade, para mim, era como se eu ouvisse o médico falando o seguinte, olha, a tua vida nunca prestou e nunca vai prestar. Não tenha expectativa de ter uma vida, porque se você teve algum tipo de problema até agora, a partir de agora você sabe que você tem uma doença incurável. Que expectativa que eu vou ter de vida? Comecei a fazer tratamento, Chagas se só faz acompanhamento, né? Comecei a colocar roteador, já viram como é que é roteador? Colocava um monte de fio, na adolescência eu colocava o barbante, mas eu já tinha emagrecido e feito a cirurgia, né? Aí depois, já passando para a vida adulta, tinha que colocar fio do roteador, colocava um monte de fio e andava com uma pranchetinha e um aparelho pendurado ali, e a pranchetinha eu ia anotando, tal hora, subi escada, tal hora, corri, tal hora, andei rápido, que é para o médico observar como o meu coração reagia diante de cada movimento que eu fazia. Então, de tempo em tempo, eu tinha que andar com a roupa e com um roteador debaixo da roupa para ir monitorando como o meu coração reagia. Não vim para contar só essa história aqui. Eu vim aqui exatamente para dizer que não termina assim. Com tudo isso, eu terminei o curso de Direito, passei no primeiro exame da OAB que eu fiz, eu era bastante aplicado em termos de estudo, e aí eu comecei a trabalhar e conheci um pessoal, né, um casal, inclusive, bastante assim, envolvido nas coisas da cidade e tal, e um dia esse casal me chamou para ir numa reunião muito parecida com essa reunião da Donep, não era da Donep, mas muito parecida com essa reunião da Donep. E aí aconteceu algo interessante, eu fui nessa reunião e tinha uma pessoa, uma preletora, era uma mulher falando, e quando eu entrei, ela parou de falar, me chamou num canto e falou assim, eu preciso parar e falar com você. E aí eu quero falar algo para vocês agora, que eu quero pedir licença para vocês. Não quero que ninguém se sinta invadido com a minha história. Vou dizer algo muito particular meu, ok? Que pode servir para você, mas não se sinta invadido com a minha história. Quando eu entrei naquele local, aquela mulher me chamou e falou assim, olha, eu preciso te contar uma história de um homem chamado Paulo, que também era conhecido como Saulo, na verdade,
e que um dia ele teve um encontro com a pessoa de um Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. E toda a história desse homem mudou. Mudou de Saulo para Paulo, tudo na vida dele mudou. Eu falei, tá aí, o que eu tenho a ver com isso? Eu era cabeça toda esquerdinha, entendeu? Eu era uma loucura, na verdade, porque ao mesmo tempo eu gostava dessas coisas ocultistas. Então eu era um cara, se eu sou chato hoje, entendeu? Na época era pior ainda. Falei, tá aí, o que eu tenho a ver com isso? A mulher falou assim para mim, se você tiver o seu momento de entrega, de intimidade, para a pessoa viva de um Deus poderoso chamado Jesus Cristo de Nazaré, para a pessoa, se você tiver o seu momento de intimidade com Ele, não é uma entrega para a igreja, para a instituição, não é seguir uma liderança, nada disso. É o relacionamento com a pessoa viva de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a sua história vai mudar. Nada vai ficar igual na sua história. E aquilo mexeu comigo. E naquele momento, de fato, eu tive intimidade, entrega e intimidade com a pessoa desse Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não me chamou para ir para a igreja, não me chamou para a religião, não me pediu para nada. Apenas tive intimidade com Jesus. Apenas isso. E naquele momento, inclusive, eu descobri que eu não sabia absolutamente nada a respeito dele. Eu já tinha ouvido falar muito, num Deus estático, né? Pregado, distante. Naquele momento eu descobri que ele se importa, que ele é vivo, que ele fala, que ele conversa, que não é um Deus da posteridade. Você sabe o que é o Deus da posteridade? Que é o Deus que se preocupa com o depois da morte. É claro que o depois da morte é importante, mas ele também se preocupa com o agora, com a sua vida nesse momento. E eu tive intimidade com esse Deus. E foi interessante que quando aquela reunião estava acabando, essa mulher me chamou de novo, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida, e ela falou assim, olha, Rogério, a sua história vai mudar tanto, que até o seu coração está sendo trocado. A parada é louca. Isso aqui não é pouca coisa, não. Entendeu? A parada é louca. Eu saí de lá, nos primeiros dias nada mudou, comecei a trabalhar muito, e aí eu comecei a ficar preocupado com uma parte da minha vida mal resolvida. A história do meu pai. Preciso resolver a história do meu pai. Criei coragem, peguei o carro, fui para o Mato Grosso do Sul atrás do meu pai, achei meu pai morando com essa minha tia, que eu contei que faleceu com ação de investigação de paternidade, morando numa chácara, situação terrível, bebendo muito, depressivo, violento, né? Uma situação terrível, morando numa casinha de madeira, e eu precisava falar com meu pai. Coloquei meu pai no carro, levei ele na praça, porque não tinha local, fui numa praça no centro da cidade, lá num banco virei para ele e falei assim, papai, eu vim aqui porque eu quero dizer para o senhor que eu te amo, eu quero dizer para o senhor que o senhor pode contar comigo, e eu quero dizer para o senhor que eu te perdoo. E naquele momento eu perdoei toda a história do meu pai, que até hoje eu me emociono de lembrar. E foi uma conversa muito difícil, meu pai chorou muito. Eu vi para o meu pai, eu vi como a vida do meu pai era difícil. Eu nunca tinha parado para pensar na história da vida dele. Que ele tinha perdido tudo. As únicas coisas que ele tinha era eu e minha mãe. Ele tinha perdido. E meu pai faleceu dia 7 de setembro de 2020, eu cuidei dele até o fim. Voltei para Maringá, comecei a trabalhar muito. E aí, quando eu vi, eu estava 1 ano sem ir no cardiologista. E eu não podia, tinha uma rotina de cardiologista. E aí fui procurar o meu cardiologista, ele não estava mais atendendo pelo plano de saúde, eu procurei outro cardiologista. Já tinha anos que eu fazia acompanhamento de Chagas, né, porque eu estou contando a história da minha vida aqui, de forma bem resumida. Procurei esse outro cardiologista, contei para ele, mostrei para ele os prontuários que eu tinha lá, desde a época da faculdade da Chagas, e ele falou assim para mim, olha, vamos fazer o seguinte, Rogério, vai fazer o exame da infectologia só para eu ter aqui o seu histórico. Eu quero ter aqui o exame, vai fazer o exame de sangue de novo, eu quero ter aqui tudo, porque eu vou te acompanhar agora, provavelmente por muitos anos, eu vou ficar cuidando de você. E eu fui fazer o exame de sangue, depois de muitos anos que eu não fazia mais exame para saber se eu tinha Chagas ou não, porque, né, eu até brincava que o Trypanosoma cruzi era um companheiro que não me deixava. Brincadeira idiota. É verdade, o que a gente fala determina a nossa vida. Mas eu tinha essa brincadeira.
E aí eu fiz o exame de sangue e quando saiu o resultado, antes de chegar à consulta, eu abri o exame e lembrei daquela brincadeirinha que a gente faz no Brasil, né? Minha mãe fazia comigo. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A chuva apagou. Eu abri aquele exame e estava escrito assim, exame para Chagas. Negrito, caixa alta, 2 pontos. Não reagente. E a ciência continuou me falando que não tinha cura. A biologia continuou me falando que não tinha cura. No meu caso, curou. Que loucura! Um momento de intimidade com a pessoa do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré.